Chapter 1 – Um encontro cósmico. Neste exato momento, a 384 mil quilômetros daqui, a Lua flutua em silêncio. Ela está lá, como sempre esteve, banhada pela luz do Sol, refletindo um brilho prateado sobre a Terra adormecida. Mas nem sempre foi assim. A Lua tem uma história, e ela começa há muito, muito tempo, em um passado tão distante que a própria Terra ainda não tinha oceanos, nem montanhas, nem o menor sopro de vento. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos, nosso planeta era jovem. A Terra era um lugar quente e agitado, coberto por mares de rocha derretida que brilhavam em tons de laranja e vermelho. O céu não era azul como o conhecemos. Era escuro, denso, cheio de poeira e calor. E nesse cenário primitivo, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Imagine que você está flutuando no espaço, observando a Terra jovem de longe. Ela brilha como uma brasa gigante na escuridão. E então, lentamente, você percebe outro corpo se aproximando. Um objeto enorme, quase do tamanho de Marte, vindo de algum canto distante do Sistema Solar. Os cientistas deram a ele um nome, Theia, inspirado na deusa grega que era mãe da Lua. Theia se movia devagar, mas com uma força impossível de deter. O encontro entre Theia e a Terra não foi suave. Foi uma colisão de proporções que a mente mal consegue imaginar. Dois mundos se tocaram, e naquele instante, uma quantidade imensa de rocha e energia foi lançada para todos os lados. Pedaços da Terra e pedaços de Theia se misturaram em uma nuvem incandescente que se espalhou ao redor do nosso planeta. O calor era tão intenso que tudo derreteu. Rocha virou líquido, líquido virou vapor, e um anel brilhante de detritos passou a orbitar a Terra ferida. Mas a violência daquele momento carregava dentro de si uma promessa silenciosa. Daquela destruição nasceria algo novo. Algo que, bilhões de anos depois, iluminaria noites calmas, guiaria marinheiros pelo mar e inspiraria poetas a escrever versos sobre sua beleza serena. A Terra, aos poucos, começou a se recuperar. Sua superfície esfriou lentamente, como uma panela tirada do fogo. E lá em cima, aquele anel de fragmentos continuava girando, girando, girando. Cada pedaço de rocha atraía outro pedaço. Cada grão de poeira se juntava a outro grão. A gravidade, com sua paciência infinita, fazia o trabalho silencioso de reunir tudo aquilo em algo maior. Esse processo levou tempo. Não dias, não meses, mas milhares e milhares de anos. Pouco a pouco, o anel de detritos foi se tornando menos disperso. Os fragmentos se agrupavam, colidiam suavemente, se fundiam. E no centro dessa dança lenta e graciosa, um novo corpo celeste começava a tomar forma. Redondo, quente, brilhando com o calor de sua própria criação. A Lua estava nascendo. Como seria ver aquilo pela primeira vez? Um mundo novo surgindo do caos, como uma pérola se formando dentro de uma concha. A violência do impacto já era uma memória distante, e o que restava era a beleza. Uma esfera luminosa, ainda jovem, encontrando seu lugar ao lado da Terra. Duas companheiras, unidas desde o início por um laço de gravidade e história. E assim começou a mais longa e mais silenciosa amizade do Sistema Solar. A Terra e a Lua, girando juntas na escuridão do espaço, cada uma moldando o destino da outra de maneiras que só agora estamos começando a compreender. Aqueles fragmentos espalhados pelo espaço tinham um destino, e ele era gentil. Chapter 2 – A Dança dos Fragmentos. Esses fragmentos, impulsionados pela gravidade, começaram uma lenta e graciosa dança. Imagine que você está flutuando no espaço, observando de longe.
Abaixo, a Terra jovem brilha em tons de laranja e vermelho, ainda quente daquela colisão imensa. E ao redor dela, como um véu luminoso, gira um anel de fogo e rocha. Milhões e milhões de pedaços, grandes e pequenos, orbitam devagar. Alguns são enormes, do tamanho de montanhas. Outros são minúsculos, como grãos de areia incandescentes. Todos eles giram juntos, num movimento lento e hipnótico, como folhas carregadas por um rio calmo. A gravidade, essa força invisível e paciente, faz o seu trabalho em silêncio. Ela puxa os fragmentos uns em direção aos outros. Dois pedaços se encontram e se unem. Depois mais um. E mais outro. Com o passar do tempo, esses encontros vão formando pedaços cada vez maiores. Não há pressa. O universo tem todo o tempo do mundo. Imagine que você está assistindo a esse processo, mas com o tempo acelerado. Você veria os fragmentos se agrupando como flocos de neve que se juntam no ar frio de uma noite de inverno. Aos poucos, no centro desse anel brilhante, uma esfera começa a tomar forma. Ela cresce devagar, atraindo mais e mais material para si. Cada novo pedaço que se junta libera um pouco de calor, e a jovem lua brilha com um tom avermelhado e suave. Esse processo levou muito tempo. Não semanas, não meses, mas milhares e milhares de anos. Para nós, isso parece uma eternidade. Mas para o universo, é apenas um instante, um piscar de olhos cósmico. A gravidade não tem pressa. Ela trabalha com a paciência de quem sabe que o resultado virá. Aos poucos, o anel de detritos foi ficando mais fino. A maior parte do material já havia sido absorvida por essa esfera crescente. E ali, onde antes havia caos e fragmentos espalhados, agora existia algo novo. Algo redondo e silencioso. A Lua, ainda jovem e quente, começava a orbitar a Terra com a mesma calma com que uma folha desce em um lago parado. Naquela época, a Lua estava muito mais perto da Terra do que está hoje. Se você pudesse olhar para o céu naqueles tempos antigos, veria a Lua ocupando uma parte enorme do horizonte. Era uma visão grandiosa e serena. Com o passar de bilhões de anos, ela foi se afastando lentamente, poucos centímetros por ano, até chegar à distância em que a vemos hoje. E mesmo agora, ela continua se afastando, tão devagar que nenhum ser humano jamais perceberá a diferença em toda a sua vida. É um movimento gentil, quase imperceptível, como o ponteiro de um relógio que se move sem que a gente veja. A Lua segue sua jornada com paciência, assim como a gravidade que a criou. Sem pressa. Sem ruído. Apenas uma dança silenciosa que continua há bilhões de anos, e que continuará por bilhões de anos mais. Daquela colisão violenta nasceu algo belo e tranquilo. Um corpo celeste que hoje nos acompanha todas as noites, banhando o mundo em luz prateada. A gravidade, com sua mão invisível, transformou o caos em ordem, os fragmentos em harmonia. Chapter 3 – Uma face sempre visível. Olhe para a Lua em uma noite clara. Observe com calma. Repare nos desenhos escuros que marcam sua superfície, como manchas de tinta em uma esfera de prata. Agora, pense em algo curioso. Não importa em que noite você olhe, não importa a estação do ano, não importa onde você esteja no mundo. Você sempre verá o mesmo rosto. A Lua sempre mostra para nós o mesmo lado. Isso acontece por causa de algo que os astrônomos chamam de rotação sincronizada. Mas não se preocupe com o nome. O que importa é o que ele significa. A Lua gira em torno de si mesma, assim como a Terra gira e nos dá o dia e a noite. Mas ela faz isso em um ritmo muito especial.
O tempo que a Lua leva para dar uma volta completa em torno de si mesma é exatamente o mesmo tempo que ela leva para completar uma órbita ao redor da Terra. Cerca de 27 dias. Nem mais, nem menos. Imagine que você está em um salão amplo e silencioso. No centro, há uma pessoa parada. Você começa a caminhar ao redor dela, em um círculo largo e lento. Mas, enquanto caminha, você também gira o corpo, devagar, sempre mantendo o rosto voltado para essa pessoa no centro. Quando você completar a volta inteira, terá girado uma vez em torno de si mesmo e uma vez ao redor do centro. Quem está no meio sempre viu o seu rosto. Nunca as suas costas. É exatamente isso que a Lua faz com a Terra. Essa sincronia não é uma coincidência. Ela foi criada, com muita paciência, pela gravidade. Ao longo de milhões e milhões de anos, a força gravitacional da Terra foi aos poucos desacelerando a rotação da Lua, ajustando-a, como quem afina um instrumento musical com todo o cuidado do mundo. Até que os dois movimentos se alinharam em perfeita harmonia. É uma valsa cósmica. Dois parceiros que dançam juntos há tanto tempo que seus passos se tornaram um só. A Terra puxa, a Lua responde. A Lua gira, a Terra acompanha. Sem pressa, sem esforço. Apenas o ritmo suave da gravidade guiando essa dança que já dura bilhões de anos. Por causa dessa sincronia, os desenhos que você vê na Lua são sempre os mesmos. Aquelas manchas escuras que nossos antepassados imaginavam ser mares. Aquelas regiões claras e ásperas, cheias de crateras antigas. Cada geração de seres humanos que olhou para o céu noturno viu o mesmo rosto lunar. O mesmo mapa de sombras e luz. Imagine que você está deitado em um campo aberto, em uma noite morna. A grama é macia sob suas costas. A lua está alta, cheia e brilhante. Você olha para ela e vê os mesmos contornos que um navegador viu há 1000 anos, cruzando um oceano calmo. Os mesmos que uma criança viu, sentada ao lado de uma fogueira, em uma noite há 10.000 anos. Há algo profundamente reconfortante nessa constância. Em um mundo que muda sem parar, a lua nos mostra sempre a mesma face serena. E enquanto esse lado familiar nos observa todas as noites, do outro lado, escondido de nossos olhos, existe um mundo completamente diferente. Um lado que a humanidade nunca viu, até que nossas máquinas finalmente o alcançaram. Um lado silencioso e misterioso, que guarda suas próprias histórias escritas em crateras e planícies de pedra. Mas essa é uma história para daqui a pouco. Por agora, descanse com a imagem dessa dança lenta e perfeita. A Terra e a Lua, girando juntas, em silêncio, como sempre fizeram. Como sempre farão. Chapter 4 – A tranquilidade do lado oculto. Enquanto admiramos a Lua noite após noite, vemos sempre o mesmo rosto familiar. Aquelas manchas escuras, aqueles contornos que conhecemos tão bem. Mas existe um outro lado. Um lado que permaneceu escondido dos olhos humanos durante toda a nossa história. Um lado que ninguém jamais havia visto, até pouco tempo atrás. O lado oculto da Lua é um lugar diferente. Se o lado que conhecemos é marcado por grandes planícies escuras, que os antigos chamavam de mares, o lado oculto é quase todo feito de montanhas e crateras. É uma paisagem mais acidentada, mais antiga, como se o tempo tivesse passado ali de uma forma diferente. Essas planícies escuras que vemos daqui da Terra foram formadas por lava. Há muito, muito tempo, vulcões derramaram rocha derretida sobre a superfície lunar. Essa lava esfriou e criou aquelas manchas amplas e suaves que podemos observar em noites claras. Mas no lado oculto, isso quase não aconteceu.
A crosta ali é mais espessa, mais resistente. A lava não conseguiu romper a superfície com a mesma facilidade. Por isso, o lado oculto permaneceu coberto de crateras, uma sobre a outra, como marcas deixadas por uma chuva antiga de pedras que caíram do espaço. Imagine que você está flutuando silenciosamente acima desse lado escondido da Lua. Abaixo de você, até onde a vista alcança, há montanhas arredondadas e vales profundos. Não há oceanos, não há rios, não há vento. Apenas rocha e silêncio. Um silêncio tão completo que é difícil de imaginar. Nenhum pássaro, nenhuma brisa, nenhum som. Apenas a paisagem cinzenta se estendendo em todas as direções, iluminada pela luz do sol contra o negro absoluto do espaço. Foi somente em 1959 que a humanidade viu esse lado pela primeira vez. Uma sonda soviética, a Luna 3, viajou ao redor da Lua e fotografou aquele território desconhecido. As imagens eram borradas e pouco nítidas, mas revelaram algo que ninguém esperava. O lado oculto era completamente diferente do lado que conhecíamos. Onde esperávamos encontrar mais mares escuros, havia apenas crateras. Uma surpresa silenciosa, guardada por bilhões de anos. Existe ali uma das maiores crateras de todo o Sistema Solar. Chama-se Bacia Polo-Sul-Aitken. É tão grande que caberia dentro dela a distância entre duas cidades muito distantes. Tão profunda que revela camadas de rocha que normalmente ficam escondidas muito abaixo da superfície. Os cientistas acreditam que ela foi criada por um impacto imenso, há cerca de 4 bilhões de anos, quando o Sistema Solar ainda era jovem e cheio de rochas vagando pelo espaço. Imagine que você está de pé na borda dessa cratera enorme. O chão desce suavemente, tão longe que você não consegue ver o outro lado. Tudo é cinza e dourado sob a luz do sol. Não há pressa. Não há barulho. Apenas você e a paisagem mais antiga que seus olhos jamais viram. O lado oculto da Lua é também um dos melhores lugares do universo para ouvir o cosmos. Protegido de todos os sinais de rádio que a Terra emite constantemente, ele oferece um silêncio eletrônico perfeito. Um dia, talvez, telescópios serão construídos ali, escutando sussurros de estrelas distantes que jamais conseguiríamos captar daqui. Por agora, o lado oculto da Lua continua ali, quieto e paciente. Um lugar onde o tempo parece ter parado. Um refúgio de calma no meio do espaço, esperando, sem pressa alguma, para nos contar mais dos seus segredos. Chapter 5 – Passos na Poeira Lunar. Era o dia 20 de julho de 1969. Depois de uma viagem de 4 dias pelo vazio silencioso do espaço, uma pequena nave chamada Eagle se separou da nave principal e começou a descer em direção à superfície da Lua. Dentro dela, 2 homens olhavam pela janela enquanto o chão lunar se aproximava lentamente. Neil Armstrong e Buzz Aldrin estavam prestes a fazer algo que nenhum ser humano havia feito antes. A descida foi lenta e cuidadosa. O terreno abaixo estava cheio de pedras e crateras, e Armstrong precisou guiar a nave com calma para encontrar um lugar seguro para pousar. Quando as pernas da Eagle finalmente tocaram a poeira lunar, uma mensagem simples foi enviada à Terra: a Eagle pousou. Naquele momento, em todo o mundo, milhões de pessoas prenderam a respiração. Imagine que você está dentro daquela pequena nave, olhando pela janela oval. Lá fora, uma paisagem cinzenta se estende até o horizonte. Não há árvores, nem rios, nem nuvens. Apenas uma planície suave coberta por uma poeira fina e antiga, intocada por bilhões de anos. O céu acima é completamente negro, mesmo com o sol brilhando. Na Lua, sem atmosfera para espalhar a luz,
O dia e a noite existem ao mesmo tempo. Armstrong desceu uma pequena escada e colocou seu pé esquerdo na superfície. A poeira cedeu suavemente sob sua bota, como cinza macia. Ele deixou uma pegada nítida e perfeita naquele solo que nunca havia conhecido o vento ou a chuva. Aquela pegada, aliás, ainda está lá. Sem vento para apagá-la, sem chuva para lavá-la, ela permanece intacta, como se tivesse sido feita ontem. Os dois astronautas caminharam pela superfície por pouco mais de 2 horas. Cada passo era leve e saltitante, porque a gravidade da Lua é cerca de 6 vezes mais fraca que a da Terra. Um homem que pesa 70 quilos aqui pesaria apenas 12 quilos lá. Caminhar na Lua era como flutuar em câmera lenta, cada movimento suave e sem pressa. Eles coletaram pedras, tiraram fotografias e fincaram uma bandeira. Mas talvez o mais marcante tenha sido simplesmente estar ali, em silêncio, olhando para a Terra no céu. De lá, nosso planeta parecia uma esfera azul e branca, pequena o suficiente para ser coberta por um polegar estendido. Toda a história da humanidade, todas as pessoas, todas as florestas e oceanos, cabiam naquele pequeno círculo de luz. Imagine que você está ali, ao lado deles, olhando para cima. A Terra brilha com uma luz serena, como uma joia suspensa no escuro. É um momento de quietude profunda. Não há barulho. Não há pressa. Apenas você, a poeira milenar sob seus pés e a visão do seu lar flutuando gentilmente no espaço. Depois de Armstrong e Aldrin, outras 10 pessoas caminharam na Lua em missões seguintes. Cada uma delas trouxe consigo a mesma sensação de admiração silenciosa. Aquele lugar distante e tranquilo deixou marcas não apenas na poeira, mas na alma de todos que o visitaram. E as pegadas que eles deixaram continuam lá, quietas e pacientes, como pequenos monumentos à curiosidade humana. Chapter 6 – O silêncio ensurdecedor. Imagine que você está de pé na superfície da Lua. Ao seu redor, não há vento. Não há o canto de pássaros. Não há o murmúrio distante de um rio. Há apenas o silêncio. Um silêncio tão profundo, tão completo, que parece ter peso. Parece ter forma. É como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. Na Terra, estamos tão acostumados com os sons que nem percebemos mais. O zumbido do vento entre as folhas. O barulho suave da chuva. O ronronar distante de uma cidade adormecida. Todos esses sons viajam pelo ar, em ondas invisíveis que chegam aos nossos ouvidos. Mas na Lua, não existe ar. Não existe atmosfera. E sem ela, o som simplesmente não tem como viajar. Os astronautas que caminharam pela Lua descreveram essa experiência com uma mistura de espanto e reverência. Dentro de seus trajes espaciais, eles podiam ouvir o zumbido suave dos equipamentos de suporte à vida. Podiam ouvir sua própria respiração, calma e ritmada. E quando davam um passo na superfície lunar, sentiam o impacto sob seus pés, mas o som chegava abafado, conduzido apenas pelas vibrações dentro do traje, não pelo ar. A poeira lunar, onde esses passos eram dados, é algo extraordinário por si só. Ela é incrivelmente fina, mais fina do que qualquer areia que você já tocou. Sua cor é de um cinza escuro, quase como grafite, aquele material macio que existe dentro dos lápis. Essa poeira se formou ao longo de bilhões de anos, enquanto pequenos meteoritos bombardeavam a superfície da Lua, quebrando as rochas em partículas cada vez menores. E há algo curioso sobre essa poeira. Como não há vento nem chuva na Lua, nada move. Nada desgasta.
As pegadas deixadas pelos astronautas da Apollo ainda estão lá, intactas, exatamente como foram feitas. Cada marca de bota, cada rastro deixado no solo, permanece como uma escultura delicada em um museu sem visitantes. Elas podem durar milhões de anos, preservadas naquele silêncio eterno. Imagine agora como seria olhar para cima estando na Lua. O céu não é azul como o nosso. É completamente negro, mesmo durante o dia. As estrelas brilham com uma clareza que nunca veríamos daqui da Terra, porque não há atmosfera para espalhar a luz e embaçar a visão. E lá, no céu escuro, paira a Terra. Azul e branca, luminosa e viva. Os astronautas diziam que era a visão mais bonita que já haviam contemplado. Nesse cenário de silêncio absoluto, cada pequeno som dentro do traje se tornava companhia. O bater do próprio coração. O ritmo da respiração. Sons que normalmente ignoramos se tornavam reconfortantes, como o tic-tac de um relógio em uma casa quieta durante a noite. O silêncio da Lua não é vazio. É cheio de algo difícil de descrever. É cheio de tempo. De paciência. De uma calma que existe desde antes de qualquer ser humano olhar para o céu e se perguntar o que era aquela luz prateada. É o silêncio de um lugar que simplesmente existe, sem pressa, sem barulho, sem preocupação. E talvez haja algo reconfortante nessa ideia. Saber que existe um lugar tão perto de nós, tão visível em nossas noites, onde reina uma paz tão profunda. Um lugar onde o tempo passa devagar e o silêncio é a única música que toca. As rochas que repousam nessa quietude guardam histórias antigas, segredos de eras passadas, escritos em minerais e cristais que viajaram pelo tempo. Chapter 7 – Pedras de Outro Mundo. Quando os astronautas voltaram da Lua, não trouxeram apenas memórias. Trouxeram pedras. Pequenos pedaços de outro mundo, guardados com cuidado em caixas seladas, como tesouros antigos. No total, as missões Apollo trouxeram mais de 380 quilos de rochas lunares. Cada uma delas carregava uma história silenciosa, escrita ao longo de bilhões de anos. Imagine que você está em um laboratório tranquilo, com paredes brancas e uma luz suave. Sobre a mesa, protegida por uma redoma de vidro, repousa uma pedra cinzenta. Ela não brilha. Não tem nada de especial à primeira vista. Mas essa pedra é mais antiga do que qualquer coisa que você já tocou na Terra. Ela se formou quando o sistema solar ainda era jovem, quando tudo era fogo e poeira. Os cientistas estudaram essas rochas com paciência e cuidado. E o que descobriram foi extraordinário. A composição das pedras lunares é muito parecida com a das rochas da Terra. Isso confirmou algo que os pesquisadores já suspeitavam: a Lua e a Terra compartilham uma origem comum. Elas são, de certa forma, parentes. Feitas do mesmo material, nascidas do mesmo evento violento que aconteceu há tanto tempo. Algumas dessas rochas são basaltos, um tipo de rocha escura que se forma quando a lava esfria. Elas vieram dos mares lunares, aquelas planícies escuras que vemos da Terra. Há muito tempo, a Lua teve vulcões ativos. Rios de lava quente corriam por sua superfície, preenchendo grandes crateras e formando vastas planícies lisas. Hoje, esses vulcões estão adormecidos há bilhões de anos. A Lua se acalmou, como alguém que finalmente encontrou o descanso. Outras rochas contam a história de um período que os cientistas chamam de bombardeio pesado tardio. Foi uma época em que a Lua, e também a Terra, foram atingidas por uma chuva intensa de asteroides e cometas. Imagine o céu noturno iluminado por centenas de estrelas cadentes, uma após a outra, durante milhões de anos.
Essas colisões deixaram marcas profundas na superfície lunar, as crateras que podemos ver até hoje com um simples binóculo. Uma das rochas mais famosas trazidas pelo Apollo é chamada de Pedra Gênese. Ela é um pedaço da crosta original da Lua, formada quando a superfície lunar era um oceano de magma que lentamente esfriou e se solidificou. Essa pedra tem cerca de 4 bilhões e 300 milhões de anos. É difícil imaginar tanto tempo. Quando essa rocha se formou, a vida na Terra ainda não existia. Os oceanos terrestres ainda estavam se formando. Tudo era silêncio. Como seria segurar uma pedra assim nas mãos? Sentir o peso de algo tão antigo, tão distante? Ela seria fria ao toque, lisa em alguns lugares, áspera em outros. Uma pedra comum em aparência, mas extraordinária em sua jornada. Ela nasceu em outro mundo, sobreviveu a bilhões de anos de solidão e silêncio, e atravessou o espaço nas mãos de um astronauta para chegar até nós. Essas rochas lunares continuam sendo estudadas até hoje. Com cada nova tecnologia, os cientistas conseguem extrair mais informações delas, como páginas de um livro que ainda não terminamos de ler. E assim, pedaço por pedaço, a história da nossa companheira silenciosa vai sendo revelada, com a mesma calma e paciência com que a Lua percorre o céu todas as noites. Chapter 8 – A maré que pulsa. A Lua, mesmo tão distante, estende sua mão invisível até os oceanos da Terra. Essa mão é a gravidade, uma força silenciosa que atravessa o vazio do espaço e toca a superfície das águas. E as águas respondem, obedientes, subindo e descendo em um ritmo que nunca para. Imagine que você está sentado em uma praia, à noite. A areia é morna sob suas mãos. O mar está calmo, mas se você observar com paciência, perceberá que a água vai chegando um pouco mais perto a cada minuto. Devagar, como se respirasse. A maré está subindo. Esse movimento acontece porque a Lua puxa a água do oceano na direção dela. Do lado da Terra que está mais perto da Lua, a água se ergue suavemente, formando uma maré alta. Do lado oposto, algo curioso também acontece. A Terra é puxada em direção à Lua, mas a água que está mais longe fica um pouco para trás, e ali também se forma uma maré alta. É como se a Terra tivesse dois suaves inchaços de água, um de cada lado. Por isso, na maioria das costas do mundo, a maré sobe e desce 2 vezes por dia. 2 marés altas. 2 marés baixas. Um ritmo constante e previsível, como a respiração de alguém dormindo. O Sol também participa dessa dança. Quando o Sol e a Lua estão alinhados, suas forças se somam, e as marés ficam mais altas e mais baixas do que o normal. Os pescadores conhecem bem esses dias. Chamam de marés de Cisija. E quando o Sol e a Lua formam um ângulo reto em relação à Terra, as forças se equilibram, e as marés ficam mais suaves. São as marés de quadratura, dias em que o mar parece mais calmo, quase adormecido. Nas baías e enseada, a maré tem seus próprios caprichos. Em alguns lugares, a diferença entre maré alta e baixa é de apenas alguns centímetros. Em outros, como na Baía de Fundy, do Canadá, a água sobe mais de 15 metros. É como se um prédio de 5 andares surgisse e desaparecesse 2 vezes por dia, feito apenas de água. Imagine que você está observando uma poça de maré em uma rocha à beira do mar. Quando a maré está baixa, ela é um pequeno mundo. Estrelas do mar se agarram às pedras. Pequenos peixes nadam em círculos. Caramujos se movem devagar. E quando a maré sobe, esse pequeno mundo se reconecta ao grande oceano. Os peixes partem, novos visitantes chegam,
e a vida segue seu ciclo. As marés também moldam a terra ao longo do tempo. A água que avança e esculpe falésias, cria praias, move areia de um lugar para outro. É um trabalho lento e paciente, feito ao longo de milhares e milhares de anos. E há algo ainda mais sutil acontecendo. A força das marés está, aos poucos, afastando a Lua da Terra. A cada ano, ela se distancia cerca de 4 centímetros. É tão pouco que ninguém percebe. Mas daqui a muitos milhões de anos, a Lua estará mais longe e parecerá menor no céu. As marés serão mais fracas. É uma mudança tão lenta que parece imóvel, como uma pedra que se desgasta com a chuva. Por agora, a Lua está aqui, perto. E os oceanos continuam a respirar com ela. Maré alta. Maré baixa. Maré alta. Maré baixa. Um pulso constante e tranquilo que embala a terra desde antes de qualquer ser humano ter pisado em suas praias. Chapter 9. Luz na escuridão. A luz da lua não é dela. É uma luz emprestada, um presente do sol. O sol brilha com força sobre a superfície lunar, e a lua, generosa, reflete parte dessa claridade de volta para nós. É uma luz que já viajou longe. Partiu do sol, cruzou o espaço até a lua, e de lá retornou até os seus olhos. Uma jornada de luz que leva pouco mais de um segundo nesse último trecho, da lua até a Terra. E mesmo assim, essa luz é tão diferente da luz do dia. Não é uma luz que acorda. É uma luz que convida ao descanso. Suave, prateada, quase tímida. Ela não ilumina tudo com clareza. Ela apenas sugere as formas das coisas. As árvores ganham contornos delicados. A água dos rios e dos lagos brilha com um tremor calmo. O mundo inteiro parece mais silencioso sob a luz da lua. Imagine que você está caminhando por um campo aberto em uma noite de lua cheia. O chão sob seus pés tem um brilho pálido. As sombras são longas e suaves, sem bordas duras. O ar está fresco. E acima de você, a lua derrama sua claridade sobre tudo, como um véu de prata cobrindo a paisagem. Não há pressa nessa caminhada. Cada passo é lento. Cada respiração é tranquila. A lua cheia é cerca de 400.000 vezes menos brilhante do que o sol. Mesmo assim, é suficiente para enxergar o caminho. É suficiente para distinguir as cores, ainda que pareçam mais pálidas, quase como em um sonho. Os antigos viajantes contavam com essa luz. Antes das estradas iluminadas, antes da eletricidade, a lua era a lanterna do mundo. Marinheiros navegavam por ela. Caminhantes seguiam suas trilhas por ela. Agricultores colhiam sob sua claridade nas noites mais longas. E a lua não brilha sempre da mesma forma. Ela muda. Há noites em que há apenas uma fina curva prateada no céu, uma crescente delicada que aparece logo após o pôr do sol e se vai cedo. Há noites em que há um meio círculo perfeito, iluminando o mundo pela metade. E há aquelas noites especiais em que ela surge inteira, redonda e luminosa no horizonte, tão grande que parece que você poderia tocá-la. Essa mudança acontece porque a Lua orbita a Terra, e conforme ela se move, vemos diferentes porções de seu lado iluminado pelo Sol. É um ciclo que dura cerca de 29 dias. Um ciclo que os seres humanos acompanham desde antes de existir a escrita. As fases da Lua foram um dos primeiros calendários da humanidade. Imagine que você está sentado à beira de um lago calmo, observando o reflexo da Lua na água. A superfície se move de leve, e o reflexo tremula, como se a própria Lua estivesse respirando.
É uma cena tão antiga quanto a humanidade. Incontáveis pessoas, ao longo de milhares de anos, sentaram-se exatamente assim, olhando para essa mesma luz refletida na água. Há algo profundamente reconfortante nessa luz. Talvez porque ela nunca exige nada de nós. Ela não pede que acordemos, que trabalhemos, que nos apressemos. A luz da lua é um convite silencioso para simplesmente estar, para respirar, para deixar os pensamentos fluírem com calma, como a água de um riacho que segue seu curso sem pressa. E quando as nuvens cobrem a lua, ainda assim sua luz não desaparece por completo. Ela se espalha por trás das nuvens, criando um brilho difuso no céu, uma claridade suave que nos lembra de que, mesmo escondida, a lua continua ali. Sempre ali. Iluminando nossas noites com paciência e constância, como uma velha amiga que nunca se cansa de nos fazer companhia. Chapter 10. Uma presença constante. A lua tem sido uma presença constante na história da humanidade. Desde os tempos mais remotos, quando nossos ancestrais olhavam para o céu noturno, ela estava lá. Silenciosa. Luminosa. Sempre retornando, mesmo após desaparecer por algumas noites. Os primeiros calendários criados pela humanidade não seguiam o Sol, mas a Lua. Seus ciclos eram mais fáceis de observar. A cada 29 dias e meio, ela completava uma jornada inteira, passando de invisível a cheia, e de cheia novamente ao escuro. Esse ritmo previsível e reconfortante deu à humanidade algo precioso, a noção de tempo. Povos antigos na Mesopotâmia, no Egito e na China contavam os meses pela lua. A própria palavra mês vem de lua em muitas línguas antigas. Imagine que você está em uma aldeia há milhares de anos. Não há relógios, não há calendários de papel. Mas você olha para o céu e vê a lua crescente, fina como uma foice prateada. Você sabe que em alguns dias ela estará cheia, redonda e brilhante. Você sabe que é hora de preparar a colheita, ou de celebrar, ou de contar histórias ao redor do fogo. A lua era o relógio do mundo antigo. Em muitas culturas, a lua cheia era um momento especial. Para os povos indígenas do Brasil, cada lua cheia tinha um nome próprio, ligado à natureza e às estações. A lua da seca, a lua das chuvas, a lua da colheita. Cada nome carregava sabedoria sobre o mundo natural, passada de geração em geração como um presente silencioso. Na Grécia Antiga, a deusa Selene cruzava o céu em uma carruagem prateada. Na mitologia japonesa, um coelho vivia na lua, preparando bolos de arroz. Para os maias, a lua era uma jovem sentada com um coelho no colo. É curioso como povos tão distantes, separados por oceanos e montanhas, olhavam para a mesma lua e encontravam nela figuras e histórias. Como se a lua convidasse cada povo a sonhar à sua maneira. As fases da lua também guiaram pescadores e agricultores por séculos. Muitos acreditavam que plantar na lua crescente trazia melhores colheitas. Pescadores sabiam que certas fases traziam marés mais generosas. Parte desse conhecimento tinha raízes na observação cuidadosa da natureza, repetida ao longo de gerações incontáveis. Imagine que você está deitado em um campo aberto, olhando para a lua cheia. Sua luz suave toca a grama ao seu redor, criando sombras longas e delicadas. Não há pressa. Não há barulho. Apenas você e essa companheira antiga que brilha no céu, a mesma lua que iluminou os rostos de seus avós, e dos avós de seus avós, e de todos que vieram antes. A lua nos conecta ao passado de uma forma que poucas coisas conseguem. Quando você a observa em uma noite tranquila, está vendo exatamente a mesma lua que Cleópatra viu do Egito.
A mesma que guiou navegadores polinésios através do Pacífico. A mesma que inspirou poetas em todas as épocas e em todos os lugares. Ela não mudou. Continua lá, calma e constante, marcando o tempo com sua dança silenciosa ao redor da Terra. E talvez seja por isso que olhar para a Lua traz uma sensação tão profunda de paz. Ela nos lembra que, apesar de tudo que muda no mundo, algumas coisas permanecem fiéis, tranquilas, sempre presentes. Chapter 11 – O berço da vida. A vida na Terra é algo que nos parece tão natural, tão comum, que raramente paramos para pensar em como ela surgiu. Mas a verdade é que a existência de cada árvore, cada pássaro, cada peixe no oceano pode estar ligada àquela esfera prateada que brilha no céu noturno. A Lua, nossa companheira silenciosa, pode ter sido uma das grandes responsáveis por tornar este planeta um lugar onde a vida pudesse florescer. Para entender isso, precisamos pensar no eixo da Terra. Nosso planeta não gira perfeitamente reto. Ele é levemente inclinado, como uma criança que tomba de leve para o lado enquanto dorme. Essa inclinação é o que nos dá as estações do ano: o verão, o inverno, a primavera, o outono. Sem a Lua, essa inclinação não seria estável. Ela oscilaria de forma imprevisível, como um peão perdendo o equilíbrio. Imagine um mundo onde, em poucos milhares de anos, o eixo do planeta muda drasticamente. Os polos congelam e derretem sem aviso. Os trópicos se cobrem de gelo e depois ardem de calor. Nenhum ser vivo conseguiria se adaptar a mudanças tão bruscas. A vida, que precisa de tempo e paciência para evoluir, simplesmente não teria chance. Mas a Lua está ali. Sua gravidade segura o eixo da Terra com firmeza, como uma mão gentil que mantém o peão girando de forma estável. Graças a ela, as estações mudam devagar e de forma previsível. O clima segue padrões que se repetem, ano após ano, século após século. E foi nessa estabilidade que a vida encontrou seu caminho. Há também outro presente que a Lua ofereceu à vida primitiva: as marés. Lembra-se daquela dança entre a Lua e os oceanos? Nas praias antigas, bilhões de anos atrás, as marés criavam poças rasas que se enchiam e esvaziavam com regularidade. Nessas poças mornas, sob o sol de um mundo ainda jovem, moléculas simples se encontravam, se misturavam e, com o tempo, formavam estruturas cada vez mais complexas. Alguns cientistas acreditam que essas poças de maré foram verdadeiros laboratórios naturais, onde os primeiros ingredientes da vida se combinaram. Imagine que você está sentado na beira de um oceano primitivo, há 4 bilhões de anos. Não há árvores, não há grama, não há som de pássaros. Apenas o murmúrio constante das ondas, puxadas pela lua, indo e voltando sobre as rochas escuras. Nessas águas rasas e mornas, algo extraordinário está acontecendo. Algo tão pequeno que seus olhos não poderiam ver. As primeiras centelhas da vida estão surgindo, protegidas pelo ritmo paciente das marés. A Lua também ajudou a desacelerar a rotação da Terra. Nos primórdios, nosso planeta girava muito mais rápido. Um dia durava apenas 6 horas. Com o tempo, a gravidade lunar foi freando essa rotação, tornando os dias mais longos. Dias mais longos significaram mais tempo de luz solar, mais tempo para que processos químicos delicados acontecessem. Mais tempo para que a vida se organizasse. É curioso pensar nisso. A Lua não tem vida. Sua superfície é seca, silenciosa e vazia. E, no entanto, sem ela, talvez a vida na Terra nunca tivesse existido. Ela não criou a vida,
mas preparou o cenário perfeito para que a vida pudesse surgir. Estabilizou o clima, criou as marés, alongou os dias. Como uma mãe que arruma o berço antes do bebê nascer, a Lua preparou a Terra para receber o milagre da vida. E até hoje, ela continua ali, firme e constante, velando por tudo que ajudou a criar. Chapter 12 – Sonhos de um futuro lunar. A Lua sempre esteve lá, esperando por nós. E agora, depois de tantas décadas desde aquelas primeiras pegadas na poeira cinzenta, a humanidade olha novamente para cima e sonha em voltar. Mas desta vez, não apenas para visitar. Desta vez, para ficar. Existem planos, cuidadosamente desenhados por cientistas e engenheiros ao redor do mundo, para construir bases na superfície lunar. Não seriam grandes cidades, pelo menos não no começo. Seriam abrigos modestos, como pequenas casas em um deserto silencioso. Lugares onde astronautas poderiam viver por semanas, depois por meses, e talvez, um dia, por anos inteiros. Imagine que você está dentro de uma dessas bases. Através de uma janela redonda, você vê a paisagem lunar se estender até o horizonte. Não há vento lá fora. Não há nuvens. Apenas a terra cinzenta e silenciosa, e acima, o negro profundo do espaço pontilhado de estrelas que nunca piscam. A terra brilha ao longe, azul e branca, como uma joia pendurada no escuro. Dentro da base, tudo é calmo. O ar é aquecido e respirável. As luzes são suaves. Os cientistas trabalham em silêncio, estudando rochas, cultivando pequenas plantas em estufas iluminadas por luz artificial. Sim, plantas na Lua. Pequenos brotos verdes crescendo em solo que nunca conheceu a chuva. A Lua guarda recursos que podem ser valiosos para essa nova vida. Nos polos lunares, escondido em crateras que nunca recebem a luz do Sol, existe gelo. Água congelada, preservada por bilhões de anos na escuridão permanente. Essa água poderia ser derretida e usada para beber, para regar plantas, e até para ser separada em oxigênio para respirar e hidrogênio para combustível. Há também um elemento chamado hélio 3, trazido pelo vento solar e depositado na superfície lunar ao longo de eras. Alguns cientistas acreditam que, no futuro, ele poderá ser usado como fonte de energia limpa e abundante. A Lua, tão quieta e aparentemente vazia, pode guardar tesouros que ainda mal começamos a compreender. E a Lua seria também uma porta de entrada. Uma estação de passagem para viagens mais longas. Partir da Lua em direção a Marte ou a outros destinos exige muito menos energia do que partir da Terra, porque a gravidade lunar é muito mais fraca. Imagine que você está em um porto, não de mar, mas de espaço. Naves chegam e partem em silêncio, deslizando sobre um céu sem cor. Esses planos não são ficção. Agências espaciais de vários países e também empresas privadas trabalham, neste momento, em projetos para tornar isso possível. Novos trajes espaciais estão sendo desenhados. Novos foguetes estão sendo testados. Rovers, pequenos veículos robóticos, serão enviados para explorar e preparar o terreno antes que os primeiros moradores cheguem. É um sonho antigo que aos poucos se torna real. A mesma Lua que nossos ancestrais observavam com admiração, tentando entender seus ciclos e sua luz, agora se prepara para receber visitantes de longa duração. Não com pressa, não com urgência. Com a paciência de quem sabe que grandes jornadas começam com passos lentos e cuidadosos. E enquanto esses planos se desenrolam, a Lua continua lá, serena, completando sua órbita como sempre fez. Esperando, talvez, com a mesma calma com que sempre nos acompanhou.
Chapter 13 – Um farol para o universo. E assim, chegamos ao fim desta jornada pela história da nossa Lua. Uma jornada que começou com fogo e termina com luz suave. Lembra do início? Um mundo jovem, uma colisão gigantesca, e depois, silêncio. Do caos nasceu algo belo. Fragmentos de rocha e fogo dançaram no espaço até se tornarem essa esfera prateada que você conhece tão bem. A Lua nasceu de uma tempestade, mas se tornou a coisa mais calma do nosso céu. Ela gira conosco em uma valsa que dura bilhões de anos. Sempre o mesmo rosto voltado para nós, como um amigo fiel que nunca desvia o olhar. Do outro lado, escondido da nossa vista, existe um mundo de crateras e silêncio profundo, um lugar que quase ninguém viu de perto. Imagine que você está flutuando no espaço, bem devagar, olhando para a Terra e para a Lua ao mesmo tempo. Daqui, você pode ver a dança entre as duas. A gravidade da Lua puxa gentilmente os oceanos, criando marés que sobem e descem como a respiração de alguém dormindo. Esse ritmo existe há tanto tempo que a própria vida na Terra se moldou a ele. Seres humanos caminharam sobre a Lua. Deixaram pegadas em uma poeira fina e escura. Trouxeram pedras que contam histórias de bilhões de anos. E naquele mundo sem ar, sem vento, sem som, encontraram um silêncio tão completo que parecia quase sagrado. A Lua estabilizou nosso planeta. Sem ela, as estações seriam caóticas, o clima seria imprevisível, e talvez a vida como conhecemos nunca tivesse florescido. Ela nos protegeu em silêncio, sem pedir nada em troca. Apenas esteve lá, noite após noite, era após era. Povos antigos olharam para ela e criaram calendários. Contaram os dias pelas suas fases. Crescente, cheia, minguante, nova. Um ciclo que se repete com a paciência de quem tem todo o tempo do universo. Poetas escreveram sobre sua luz. Viajantes seguiram seu brilho por caminhos desconhecidos. Crianças apontaram para o céu e perguntaram por que ela muda de forma. E agora, há quem sonha em voltar. Não apenas para visitar, mas para ficar. Bases na Lua, lugares onde pessoas poderiam viver e trabalhar, olhando para a Terra como um ponto azul e branco no céu negro. Um futuro que parece distante, mas que já está sendo construído, passo a passo, como tudo que a humanidade faz de grandioso. Imagine que você está deitado em um campo aberto, em uma noite morna e tranquila. O céu está limpo. As estrelas brilham, mas a lua brilha mais. Sua luz prateada toca seu rosto com suavidade, como um cobertor feito de claridade. Não há pressa. Não há barulho. Apenas você, a noite e essa companheira silenciosa que esteve ali desde antes de qualquer pessoa existir. A lua não fala. Não precisa. Sua presença é suficiente. Ela é um lembrete gentil de que fazemos parte de algo muito maior. De que o universo, com toda a sua vastidão, também tem seus momentos de calma. De que até mesmo uma colisão violenta pode criar algo sereno e belo. Então, quando o sono chegar, deixe que ele venha como a luz da lua. Devagar. Suave. Sem pressa.